Fala galera! Começa mais um episódio do Grego Podcast. E esse é o de número 48. E eu sou Rafael Pavanello. E olha só quem diria que nós iríamos contar aos nossos filhos que o do Grego sobreviveu a uma pandemia global, hein galera? Nunca, hein? Não, peraí, não sobrevivemos ainda não. Ué, não acabou a pandemia? Estamos aqui, até agora. Mas se a pandemia não acabar ainda, vai que acontece alguma coisa com a gente. Não, mas nós somos crentes, cara. Você não tem fé, velho? Eu tenho fé, mas não que move montanha. Meu nome é Jean Lobato e hoje é parabéns. Parabéns, estamos comemorando 4 anos de podcast. Nossa, achei que... Tava cantando a musiquinha da Xuxa em mente? É. Não. Meu nome é André Lourenço e diga-me com quem andas que te direi quem és. Diga-me com quem andas que eu te direi se vou contigo. Meu nome é Claudione Colevati, do grego hoje, do grego para sempre. Eu achei que você ia imitar o Chris. Você tava imitando o Chris? Do grego hoje, do grego amanhã, do grego então, mas é diferente, é pra não ficar igual. Tá. Meu nome é Guilherme Oliveira e esse é o 4º passo para o do grego dominar o mundo. Sai dele, Jean, sai dele. O cara adaptou aí a frase padrão do Jean, né? É isso aí. Bom, pessoal, como vocês viram aí, hoje nosso episódio é um episódio comemorativo. Por quê? Porque há 48 meses atrás, nós estávamos dando início aí ao primeiro episódio, né? Olha, cara. Como nós temos aí um episódio por mês, hoje nós estamos no 48º, então nós estamos esse mês comemorando 4 anos, rapaz, o tempo passa, hein? O primeiro episódio foi o piloto ou o sobre fé? Cara, tecnicamente nós temos 49 episódios. É, porque tem o piloto, né? Mas o piloto saiu uma semana antes, não foi? Saiu no mesmo mês, então tá certo. Olha, eu aconselho a vocês não ouvirem o episódio piloto. Tinha uns robôs gravando. Não, é bom ouvir, porque eles vão ver como nós mudou. Não sei se é bom, cara. Tá muito esquisito aquilo lá, pelo amor de Deus. Você não quer que eu ouça o piloto, mas fica falando do meu vídeo da cabana, né? Gente, vê o vídeo da cabana do André. Ai. Quer dizer, a cabana não é minha, não. A cabana é do Piang lá. Se chamar sua casa de cabana, é sua. Não, minha casa é tenda. Eu preciso assistir esse vídeo, cara. Eu acho que eu nunca assisti. Não assiste não, que é perigoso você morrer. Não assista de noite, num dia chuvoso não, pelo amor de Deus. E não assiste nem com uma faca na mão, essas coisas, você pode se matar. Ô, louco. Ai, pessoal, bom, nossa ideia hoje aqui é tentar passar algumas impressões e experiências e avanços ou retrocessos, não sei, que nós tivemos desses 4 anos aqui, né, junto com o do Grego Podcast. E nós não sabemos ainda o que vai sair desse episódio, mas fica ligado aí que depois dos recados, então, a gente traz aí mais detalhes pra vocês. Bom, pessoal, nos recados de hoje, então, a gente dá pra ser bem diversificado aqui, né? Nós temos aqui o Jean. Jean, pode falar um pouquinho do canal do YouTube pra gente, especificamente falando aí da nossa parte literária. O Johnny pode dar continuidade aí falando um pouquinho do De Olho na Letra e mata com o DGPAN. Vamos lá. Então, pessoal, estamos aqui para deixar o recado para vocês. Se você conhece nós só pelo podcast, nós também temos um canal lá no YouTube. Esse canal do YouTube tem várias atrações lá para vocês curtir, né? Eu vou passar para vocês o recado das atrações lá, que é sobre literatura cristã, onde eu, Rafael, apresenta livros de teologia para vocês poder conhecer por dentro mais sobre o livro, sobre o autor, sobre o que ele está falando. Assim você compra o livro com segurança do que realmente você quer aprender. Então é bem legal lá. Então, se você não conhece esse quadro lá no YouTube, por favor, acesse o nosso canal lá. E como todo vídeo no YouTube, nós pedimos para você se inscrever lá, porque são semanais os nossos vídeos, tanto os vídeos de literatura como o vídeo que agora que o Johnny vai falar aí para nós. E aí, pessoal, beleza? Então vamos pro recado aqui do De Olho na Letra. Quem tem já nos acompanhado aí, tem visto que nós temos postado todas as quintas-feiras novas análises, né? Primeiramente, a gente quer agradecer as pessoas que têm se inscrito em nosso canal e o que a gente sempre tem pedido é para que
curta, né? Dá um like lá no vídeo para ajudar a gente a divulgar mais ainda. E também vocês possam estar compartilhando aí, tanto nas suas redes sociais, Facebook, Instagram. Vocês podem estar compartilhando pelo WhatsApp. O importante é estar compartilhando o do grego, né? Porque a gente quer agora, depois o quarto passo, dar o quinto passo para dominar o mundo, né? Comentem lá nos nossos vídeos, né? A gente está com algumas propostas aí de fazer, como o Rafa tinha perguntado no último episódio, sobre a gente fazer a questão de análise de músicas seculares. Achei bacana. A gente também está com uma proposta de fazer análises de canções da harpa cristã, do cantor cristão. A gente está com muitas coisas para fazer que, infelizmente, falta tempo, né? Mas a gente tem pensado em muitas coisas aí para estar entregando para vocês um conteúdo de qualidade e que vocês possam estar curtindo aí e seguindo a gente. Beleza? Abraços. E aí, galera? Vim dar um recado agora sobre o DGPAN. Para quem não conhece ainda, é um quadro do grego voltado à cultura, sociedade, tá dando uma visão cristã a respeito das coisas. Pan vem do grego tudo, então a gente pode abordar qualquer coisa ali e analisar com uma visão cristã como que aquilo se relaciona com a palavra de Deus. Então, por exemplo, filmes, jogos, ou alguma área da sociedade. Caso você se interesse, vai lá, confere. É isso aí. Pessoal, nós também temos uma atração nova, estamos começando faz pouco tempo, que é o Do Grego Responde. Vocês que nos ouvem, que nos assistem, que nos seguem, podem mandar perguntas para o nosso e-mail podcast@dogrego.com, ou pode mandar a pergunta também em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, até mesmo no YouTube. Nós pegamos perguntas feitas por vocês que nos mandam, selecionamos, né, porque não dá para responder todas, e às vezes tentamos fazer uma pesquisa acurada, mas nem tanto, para responder vocês lá. Espero que vocês nos acompanhem nesses vídeos também, que gostem, compartilhem e nos dê sugestões de como melhorar também nesse novo quadro nosso do Grego Responde. É isso aí, pessoal. Então, como vocês viram aí, nós temos vários tipos de conteúdo para você lá no nosso canal no YouTube. Lembrando que, apesar de os nossos podcasts saírem lá também, nós temos, é claro, uma plataforma específica para podcast, né? Você pode ouvir tanto pelo Spotify, quanto pelo Deezer, quanto por qualquer agregador de podcast, ou até mesmo acessando o nosso site, que é dogrego.com, que você tem esse podcast que você ouve agora, que é o DGCast, onde a gente trata aí de coisas relacionadas à teologia. Você tem acesso também ao DG Pop, né? Que tem aí a liderança do André, que traz também aí algumas análises cristãs com base na cultura pop, seja filmes, séries e tudo mais. Então, conteúdo é que não falta aqui pra você. Então não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não nos segue lá no Instagram, @dogrego_podcast, nos siga. Curta a nossa página no Facebook. Compartilhe o nosso conteúdo aí com a sua galera. E a gente vai, assim, a cada ano aí, crescendo um pouco mais e compartilhando aí aquilo que a gente tem aprendido ao longo desses 4 anos com vocês. Beleza? Vamos lá então pro nosso 48º episódio. Happy birthday! Bom, pessoal, vamos dar início nesse papo aqui então. Como eu disse lá na introdução, a gente não sabe muito bem como é que vai se desenrolar, mas como posso fazer uma pergunta? Pode. Eu quero dirigir essa pergunta especificamente para os fundadores do Grego, né? Que hoje faz parte da diretoria. Jean e Rafael, qual foi a motivação de vocês? Por que vocês decidiram criar esse trabalho de podcast, que hoje tem, como nós demos os recados, tem um monte de atração para quem nos segue? Qual a motivação e o porquê vocês fizeram isso? Vou falar que quando nós começamos o projeto do Grego, não era só eu e o Rafa, né? Também era composto pelo Alan Almeida, que não está mais gravando com nós, e também tinha a participação do Wellington, que antigamente nós não gravava via Skype, né? Nós gravava com uma mesa de som, então ele que operava a mesa de som também. Agradecer pelos dois, né? Porque ajudou muito nós no começo, e quem sabe futuramente eles não voltam também para participar, né? A motivação nossa é que foi bem na época onde nós começamos.
começamos a entender melhor a fé reformada e nós necessitamos de levar esse entendimento sobre a teologia para as pessoas mais próximas nós. A nossa intenção no começo era colocar na internet para ter a visualização no mundo inteiro, mas sim de uma forma de nós poder passar esses episódios para as pessoas mais próximas nós, para poder ajudar elas com a questão da teologia, né? E por isso nós também já ter falado já nos primeiros episódios, nós tinha um grupo, né, Rafa, onde nós estudava a Bíblia todo sábado à tarde, e nós estudava a Bíblia versículo por versículo. Então nós teve uma experiência muito boa nessa questão de estudo da teologia, e nós quis passar isso para outras pessoas e motivar elas, né? Por isso que nós fala que o nosso lema é teologia descontraída, né? Teologia não é aquela coisa chata de pessoas velhas que você não entende bulufas nenhuma, mas teologia é uma coisa divertida, que é legal, dá pra dar risada, aprender bastante coisa, como são todos os nossos episódios, né? Nós somos bem alegres na hora de fazer, né? A base, fundamentando aí tudo isso que o Jean já colocou, tudo isso tem origem numa decepção muito grande que a gente teve com a igreja, na verdade, né? A gente se sentiu sabe, quando você sente que tudo aquilo que estavam te fazendo com você, ou que estavam pelo menos tentando te ensinar, era tudo uma mentira, e aí de repente... Tipo Matrix. Aí de repente você acorda e descobre que, na verdade, ser cristão não era aquilo lá, sabe? Que o Deus que nós servíamos não é o Deus da Bíblia. Aí você começa a entender isso e sabe quando você descobre um restaurante novo, você vai lá, prova a comida, você acha deliciosa e você quer compartilhar com seus amigos, fala, olha cara, vai lá, come lá porque é bom. Foi mais ou menos isso que deu origem ao do grego. Nós, como o Jean colocou, descobrimos a teologia reformada, nós passamos a se dedicar no estudo da Bíblia de uma forma bem simples, né? Claro que não aí de forma técnica como tem aí seminários e tudo mais, mas de uma forma bem simples, tendo auxílios de bíblias de estudos e comentários, e isso acabou gerando em nós um descobrimento da verdade da pessoa de Deus e também consequentemente de quem nós somos diante de Deus, e do grego surgiu dessa necessidade de querer compartilhar isso com as pessoas, tanto que se vocês pegarem os nossos primeiros episódios, nós estamos falando de coisas cruciais da vida cristã, que tem a ver com fé, tem a ver com a graça de Deus, né? Então são coisas que nós fomos descobrindo o que era a fé, o que era a graça, e nós criamos o do grego justamente para compartilhar isso com as pessoas, inicialmente com as pessoas mais próximas de nós, mas a internet é a internet e as coisas tomam a proporção que tomou, né? Eu queria aproveitar, eu não sou um dos fundadores, mas eu sou um dos que chegou quase no início, né? Basicamente começou junto, né? O primeiro episódio oficial eu já participei, né? Um pouco relutante, como eu sempre faço, mas aderi à ideia, gostei do projeto que eles apresentaram para mim. Achei que ajudaria no reino de Deus, sem dúvida, na propagação do evangelho. E só esclarecendo que, assim, o do grego ele não é um ministério, o do grego não é uma igreja, tá? O do grego é um grupo de amigos e irmãos em Cristo que se reúne para falar sobre teologia de maneira descontraída. Então, assim, as nossas posturas no do grego em relação à descontração, às brincadeiras, às piadas, não refletem a nossa vida na igreja, não refletem a nossa vida no cotidiano com os nossos irmãos e o cuidado da nossa congregação. Eu, Rafael, o Jean e o Guilherme, nós somos oficiais da nossa igreja. O Johnny faz parte de um ministério. E todos somos da mesma igreja e nós tratamos com seriedade, com responsabilidade, nós tememos e trememos diante de Deus. Então, assim, gostaríamos de deixar claro que uma coisa não está totalmente ligada com a outra, no sentido de como nós nos portamos no do grego, nós nos portamos diferente na maneira da igreja. Não é uma diferença no sentido de que, como eles são religiosos dentro da igreja, mas é uma diferença de que nós respeitamos nossos irmãos que não pensam como nós respeitamos o culto que é do Senhor, que é um culto sagrado e é um culto que Deus vai receber da nossa parte, da maneira que agrada a Ele. Então eu gostaria de fazer essa distinção, porque muitas vezes já ouviram a gente falar que é da mesma igreja, que somos oficiais ou que trabalhamos na liderança, e eu não gostaria que vocês que nos seguem pensassem que a gente faz esse tipo de brincadeira na igreja, né, das coisas relacionadas à igreja e ao culto. Isso não reflete a gente, tá bom? Nós fazemos isso porque o do grego não é ministério, o do grego não é igreja local,
o do Grego é um projeto visando a glória de Deus, a propagação do evangelho entre amigos. Importante tá você ter pontuado isso, André, porque nós não somos simplesmente 5 pessoas aqui que produzimos que produzimos conteúdo teológico para a internet e estamos desconectados da realidade de uma igreja local. Muito pelo contrário. Né? Aquilo que nós ensinamos aqui é coisa que nós vivemos, na verdade. Nós não estamos simplesmente falando aqui e somos simplesmente teóricos naquilo que falamos. Não, nós vivemos isso na prática. Nós trabalhamos numa igreja local, nós estamos ligados com pessoas, nós cuidamos de pessoas, nós ensinamos pessoas. Então o do Grego vem muito bem colocado pelo André, apesar aqui ele é uma coisa totalmente separada da igreja. E é claro que nós temos sim por trás disso uma vida cristã, uma vida em comunidade, na qual nós temos a nossa igreja local, na qual nós servimos e faz parte do nosso serviço a Deus, né? Happy birthday! Agora, os dois estão quietinhos aí, mas os dois fazem parte do Grego, né, senhor Guilherme? Tá dando licença aí pros fundadores e cofundadores. Tanto o Claudione como o Guilherme, eles são recentes, eu creio que, não sei se tem mais de um ano já, deve ter até, né? Mas são... O Guilherme... tem sim. Essa galera, o Jean colocou na pauta aqui, na pré-pauta, né, que eu até vou entrar com essa pergunta para vocês dois, principalmente, porque eu e o Jean, nós já demos aqui o nosso motivo, né, da questão do Grego, e o André também comentou logo no começo, mas vocês dois chegaram recentemente, né, e assim, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês, porque vocês vieram realmente para somar o trabalho. Eu quero que vocês contem um pouquinho da experiência de vocês, mas vocês vieram para somar o trabalho. Nós nunca imaginaríamos que teríamos canal no YouTube, né? Muito menos que teríamos tantos quadros quanto temos hoje. E isso é graças aí ao empenho e o desempenho de vocês dois. Mas, apesar de todo o trabalho que vocês têm, o trabalho do Johnny de selecionar letras, de ficar, sabe, catando versículos para embasar ou para mostrar que a Bíblia não é, que a canção não é bíblica, o trabalho que o Gui tem com toda aquela edição muito bem feita para poder passar uma mensagem. Eu sei que ele deve levar horas e horas para passar uma mensagem de 8 minutos às vezes, porque não é fácil o trabalho de edição e tudo mais. Então, e vocês não são pagos para isso. Vocês não ganham para isso. Pelo contrário, vocês colocam dinheiro no projeto. O Johnny, se você acompanha no Instagram, nós temos sorteios de livro. Até agora, o Johnny tem financiado isso tudo. Então, ele, ao contrário de ganharem por alguma coisa, na verdade, eles doam os seus talentos, o seu tempo por isso. E eu não sei, por que vocês estão fazendo isso, gente? Que loucura deu em você. Vai na frente, Johnny. Cara, assim, até uma coisa... É um testemunho meu. Porque logo que surgiu do Grego, que eu tava morando na Praia Grande... Que eu sou rica! E eu tinha dificuldade lá na igreja local que eu servia, porque eu sempre gostei de falar de teologia, de ter debate de ideias, e lá eu não conseguia porque as pessoas lá não eram interessadas nesse debate de ideias. E aí, ouvindo do Grego, devido o André, né, que eu já conheci o André então a culpa é minha. Eu conheci o André de outras vidas aí, né? Aquela época que vocês morreram, ressuscitou, ou aquela época que teve encarnação? Não. De outras igrejas. De outras igrejas. E aí eu conheci o do Grego, cara, e sem brincadeira, assim, quando eu sempre estava ouvindo e tal, sempre assim, eu tinha o pensamento, eu tinha vontade, meu coração de... Poxa, como eu queria participar de um projeto desses. E isso há 3 anos atrás, vocês não tinham nem um ano ainda do Grego, né? E aí o tempo passou, aí o ano passado eu fui conhecendo vocês, acabei gravando um podcast com vocês em 2019, antes de vir embora. Aí um mês depois eu já estava congregando na igreja, que minha transferência saiu. Mas assim, cara, o que motiva... Transferência, gente, deixa eu esclarecer. A transferência do trabalho, não era a transferência entre igrejas. Tá? E aí, com a oportunidade de fazer parte... O que motiva, cara, é assim, conforme eu aprendi muito com vocês e tenho aprendido ainda, né, e tenho certeza que vou aprender mais, eu acho que o que motiva principalmente, cara, é a glória de Deus
né? Saber que o que eu estou fazendo é para que Deus seja glorificado e que se uma pessoa, cara, que possa ouvir o podcast, eu possa ouvir o De Olho na Letra, e eu conseguir através daquilo que eu estiver falando, Deus me usando como instrumento para essa pessoa abrir o entendimento dela para conhecer de fato, cara, o Evangelho, acho que para mim já paga tudo aquilo que eu posso estar colocando em questão financeira ou o tempo meu que eu deixo de estar com minha família para estar com vocês, cara. Isso para mim é o que mais motiva e eu espero que isso continue por muitos e muitos anos, cara. Happy birthday! Então, eu conheci o do Grego, eu tava começando a congregar na IPB daqui, né? E eu tinha vindo de outra cidade já, de uma presbiteriana, e teve um dia que nós iríamos para um culto numa igreja em outra cidade. E nisso daí, o Rafa me deu carona e tava colocando um episódio do Grego Podcast. Eu, olha, você ouve o podcast? Sim, esse aí é o do Grego, a gente faz parte. Eu, nossa, que da hora, cara. Eu sempre tive interesse em participar de algo assim também. Quando eu estava na faculdade, eu ouvia outros podcasts, ficava muito imerso em ouvir um podcast, em prestar atenção no debate, na conversa, e tinha alguns pensamentos sobre cultura pop, sobre teologia, coisas que eu queria comentar e compartilhar a respeito. Aí quando eu conheci o do Grego, fiquei muito admirado e com muita vontade de participar, mas se eu não me engano, não cheguei a falar nada, fiquei quietinho. Fiquei esperando aparecer a oportunidade. Aí eu descobri que o André fazia o DG Pop e que ele assistia anime. E eles conversando com o André, a respeito de anime, a gente viu a possibilidade de fazer o DG Pop aí de Nanatsu no Taizai, e eu fiquei muito feliz de começar a participar. E como o Dione disse, né, nós fazemos isso para a glória de Deus, com certeza. Tanto o DG Pop, o DG Cast, o DG Pan, De Olho na Letra, tudo é para a glória de Deus, né? O DG Pan, me perguntaram esses dias o que ele significa para mim, e eu disse que é basicamente o meu legado. Eu faço o DG Pan pensando em uma mensagem que eu gostaria que as pessoas ouvissem a respeito de tudo, de como o Evangelho está em tudo, né? De como é importante que a pessoa esteja fundamentada no Evangelho e como que a partir do Evangelho nós podemos enxergar o mundo, né? Que o Evangelho não é restrito a 4 paredes, não é restrito a uma área da nossa vida, mas ele abrange tudo. E tem sido maravilhoso participar de tudo isso, e cada minuto que a gente passa se dedicando nessa obra vale muito a pena. Bacana. É gratificante ouvir vocês, porque eu como eu acabo fazendo as edições, eu acabo ouvindo ou assistindo, né, várias vezes aquilo que vocês produzem, porque eu tenho que fazer cortes, depois eu volto de novo para colocar alguma coisa e tal, então aquilo fica muito, pra mim, é muito gratificante, porque eu vejo realmente uma dedicação de vocês, o trabalho, o resultado tá lá, gente. Acesse o YouTube, você vai ver o belo resultado daí do esforço de cada um aí. Happy birthday! Mas assim, agora para todos nós, né, que estamos aqui nessa conversa, muita coisa mudou na nossa vida, né, nesses 4 anos. E eu falo assim, especificamente, claro que paralelamente ao do Grego, nossa vida mudou mesmo, seja familiar, seja na questão... Hoje nós temos um futuro integrante já aqui, que já está prometido, que chama Theo. Olha só, o nome do cara já é nome de grego, Theo. Teodoro, dádiva divina. Quem imaginaria, né, no primeiro ano do Grego que isso aconteceria? Nós não imaginaríamos. Hoje nós temos aí também o querido Benjamin, nome de tribo, meu irmão. Isso aqui não tem erro não, cara. Que é o nome da tribo de Benjamin com a gente. E outros virão aí, né, Jean? Mas assim, na questão teológica, e aqui eu já junto as duas questões aqui, né? Vocês poderiam falar um pouquinho
do crescimento teológico que vocês teve, se foi, obviamente, por influência do grego, ou se foi justamente para poder ajudar na produção de conteúdo do grego, não interessa, mas o do grego em si, ele teve um papel fundamental aí na vida de vocês para o crescimento teológico? Eu acho que sem dúvida, porque quando nós começamos o projeto lá 4 anos atrás, né, vamos falar se nós éramos um bando de moleque maluco, né, que calvinista de jaula. Não, já tinha passado essa época, já acho. Eu acho que não. Não era... Não, estava quase saindo, eu acho. Tava roendo tanta a ferradura que já tava quebrando já, mas... Então, mas eu acho que ajudou muito o do grego acelerar o processo, na verdade, para ganhar conhecimento, né? Meio no comecinho do projeto, eu, o Rafael e o André, nós começamos a fazer um curso no Instituto Reformado de São Paulo, né? Quem não conhece ainda, por favor, vai lá conhecer o site, chama institutoreformados.com.br. É muito bom o curso, nós fez 2 módulos inteiros, depois nós fizemos quase o terceiro módulo por inteiro, nós não conseguimos terminar. Eu não lembro, o André por causa do questão do TEL, não foi, André? Se eu não me engano, né? Foi isso mesmo. E eu, Rafael, porque nós estávamos no finalzinho da nossa faculdade. Olha, isso aí nós viu que tanto eu como o Rafa, nós tinha vontade muito de se aperfeiçoar nessa área, né? Vou acabar até falando por ele aqui, mas nós acabamos procurando fazer uma faculdade de teologia, né? Na verdade, a faculdade em si era só o primeiro passo para o que nós ainda desejamos no nosso coração. Nós temos vontades ainda de crescer mais nessa área da educação, né? Então nós começamos a fazer a faculdade só para ganhar realmente um certificado de bacharel em teologia. Graças a Deus a faculdade terminou, só falta agora apresentar o nosso TCC. Talvez até sair esse episódio, talvez nós já apresentamos. Não apresentamos ainda, né? Talvez no próximo mês. Mas nós desejamos ainda crescer muito nessa área para ajudar vocês que estão escutando nós, porque não tem como falar de teologia sem estudar. Essas pessoas que estão na internet muitas vezes, que falam da boca para fora o que pensam, o do grego não é bem isso, né? Nós estudamos muito para cada episódio, lemos bastante livros, lemos muita Bíblia para poder criar o conteúdo para cada um que vocês estão escutando aí em casa, né? Então aquela frase que eu ouvi esses dias, quis deixar de comentário lá, fale menos de teologia e fale menos de Jesus, não tá correta, né? Fale menos de teologia e fale mais de Jesus. Foi isso que ele falou, né? Fale menos de teologia e mais de Jesus. Eu acho que o cara não sabe o significado da palavra teologia, né? Que como falar mais de Jesus sem teologia, né, Jean? Não tem como, né? Então, nós falamos teologia para ser algo mais abrangente, mas é literalmente estudar a Bíblia, né? Então, as pessoas muitas vezes confundem o termo de teologia para ser algo complexo, desanimador, triste, por causa do projeto, como eu falei. Mas teologia é simplesmente estudar a Bíblia e estudar os seus personagens bíblicos, né? Vou falar aqui também como estudar a Deus, o Espírito Santo e Jesus, faz tudo parte desse aglomerado da teologia em si, né? Mas você sabe por que eles não gostam de estudar teologia? É preguiça, eu acho. Não, porque a teologia esfria o crente. Olha, crente do fogo estranho. Se for pra isso é verdade mesmo. Mas a teologia, na verdade, ela acende a chama do nosso coração, né? Com certeza. A teologia, ela deixa nós mais dispostos a realmente a fazer algo para o reino e não simplesmente para nós ou para a igreja, como tem muitas pessoas que só pensam no individualismo de si, como eu sou o pregador tal e quero ganhar as vidas para mim ou para minha igreja só. Não, a teologia em si, quando você estuda, ela vai te mostrar um caminho que é muito além do que nós fazemos só. Pode ver em quase todos os episódios nossos de podcast que nós gravamos, são coisas de conversas nossas, coisas momentâneas que estamos passando, né? Então você pode ver que são coisas que realmente nós acreditamos e temos certeza daquilo que nós falamos, né? Happy birthday! Pra mim, assim, eu não sei distinguir muito a minha mudança de igreja, a minha mudança, o meu início no do grego e meu início no Instituto Reformado, porque calhou quase que tudo ao mesmo tempo e tudo foi agregando para mim, né? Eu sei assim que foi muito bom, como o Jean já falou, o Instituto Reformado, a gente realmente indica. Eu particularmente
para mim mudou muito no meu conceito. Eu decidi fazer o Instituto Reformado porque eu queria mudar a minha mente em relação a tudo que eu tinha aprendido, né? Já tinha mudado com algumas coisas por causa das pregações do Nicodemos, e quando eu fiz o Instituto com o Leandro Lima, as coisas foram transformando mais ainda. E o engraçado é que eu fiz pensando em mim, né, primeiramente. Só que ele serviu tanto para o meu auxílio na igreja local, quanto para o projeto do Grego. Então, e aí eu particularmente fiquei muito triste quando eu tive que parar de fazer o Instituto, que eu falei, caramba, velho, e agora? Eu vou estagnar no estudo da teologia, né? E agora para eu gravar os podcasts? E agora para eu ajudar na igreja, né? Então isso me pesou até, né? Mas sem dúvida nenhuma o do Grego no meio disso tudo fez eu crescer bastante, fez eu aprofundar minha amizade com o Jean e o Rafael demais. Se bem que quando a gente se conheceu já parecia quase que a gente era amigo em 2 semanas, né? Foi, é verdade. Aí o do Grego foi gerando muito mais afinidade com a gente, porque o nosso desejo era tão grande de aprender sobre teologia reformada, de transformar a nossa mente, de ajudar a transformar as pessoas ao nosso redor, que a gente foi ficando mais íntimo, né, por causa disso, né? Eu acredito tudo que era propósito de Deus, né? Tanto que onde nós, falando especificamente aqui de nós 3, né, eu e você e o Jean, tanto que o resultado de onde nós estamos hoje, né? Tudo aquilo serviu para nós até hoje. Então, com certeza, Deus estava no controle de tudo, claro. E é engraçado que, por exemplo, na minha perspectiva, eu fiz visando a minha mudança de mente, de pensamento, mas Deus não se contentou só com isso, né? Deus queria algo mais, queria que eu ultrapassasse essa barreira particular e ajudasse aos membros da igreja, de certa maneira, né, ao crescimento deles, ao auxílio, ao cuidado deles, bem como ajudar essas pessoas que nos seguem no do Grego, né, com conhecimento também. Quantas vezes a gente indicou episódios nossos daqui para ajudar nossos próprios irmãos lá dentro da igreja com alguma dúvida? Eu faço isso até hoje. Pois é. Sim. Eu tô discipulando uma pessoa. E eu falei assim, ela perguntou sobre uma coisa. Eu falei, a gente tem um episódio sobre isso, mandei pra ela. Aí ela perguntou sobre outra coisa, a gente tem outro episódio sobre isso, você ouviu o primeiro? Ela falou, não. Eu falei, então não vou te passar esses outros. Mas tipo assim, a maneira que a gente vai conversando, quase todas as coisas assim que a gente que é mais de interesse das pessoas, a gente já gravou, né? Porque na verdade são coisas do nosso cotidiano, da nossa vida dentro da igreja, que nós fomos vendo e aprendendo e vemos que a necessidade de produzir e passar para outras pessoas, né? Então isso ajuda realmente, né? Você pode ver, a primeira coisa que as pessoas têm dúvida sobre fé foi o nosso primeiro episódio, a segunda foi sobre graça. Então, tipo assim, são as coisas principais, assim, nós sempre estamos produzindo por esse motivo, né? E em relação à questão que eu não falei sobre a questão de retorno financeiro, eu em momento nenhum, e acredito que nenhum de nós, né, mas em momento nenhum eu visei retorno financeiro. Pelo contrário, o Jean e o Rafael, mais do que ninguém, sabe que toda vez que tem que gastar com isso, eu sou o que mais tem o pé atrás. Eu falo, não precisa. Isso é mal de tesoureiro, né? Então, assim, eu tenho muito receio. Eu acho que a gente tem caminhado bem aos poucos e devagar, né? Da maneira que Deus tem nos proporcionado. E se Deus quiser, um dia a gente vai crescer, um dia talvez o canal dê algum retorno. Não para que a gente viva do canal, mas para que o canal possa melhorar com os seus rendimentos, né? Sobre teologia, não tem como falar. A teologia reformada mudou minha vida, mudou meu conceito, mudou as minhas atitudes, mudou o meu paradigma, realmente mudou a minha ótica do mundo, ou seja, a minha cosmovisão. Hoje eu penso de maneira diferente, eu ajo de maneira diferente, eu ensino de maneira diferente, e a teologia para mim foi uma libertação, né? E eu acredito, e por isso eu incentivo que as pessoas estudem. Nem todo mundo precisa se aprofundar,
Mas a teologia, como o Jean falou, é um simples estudo da revelação de Deus. E qual a revelação de Deus? A revelação que ele deixou da Bíblia. Nós precisamos não só ler... Eu sempre falo isso, né? Tem muita gente que se detém a ler a Bíblia, mas tem muita coisa que a gente lê na Bíblia que a gente não sabe identificar, que a gente não sabe entender. E aí a gente vai estudar e vai ver que várias pessoas tiveram as mesmas dúvidas e eles estudaram para responder essas dúvidas. E quando a gente vai estudar, a gente vê que as nossas dúvidas já estão respondidas. E é só a gente estudar e pesquisar para isso. Então a teologia para mim é fundamental na vida do cristão, né? Mas assim como o discipulado tem níveis para as pessoas, cada um aprofunda de um jeito ou participa de um jeito no discipulado, a teologia é a mesma coisa. Nem todo mundo vai se aprofundar, nem todo mundo vai ser bacharel de teologia, nem todo mundo vai fazer um curso de liderança como Instituto Reformado, mas todo mundo pode, no mínimo, ter uma Bíblia de estudo, ver vídeos no YouTube, participar das EBDs na igreja, né? Isso tudo tem a ver com teologia. Uma boa pregação expositiva, como graças a Deus na nossa igreja acontece, né? Louvado a Deus também seja a vida do Isaías, porque quem lembra da pregação sobre Tiago, né, Rafa? Do livro de Tiago. Com certeza. Nossa, meu Deus do céu, aquilo lá foi extraordinário. Então, isso aí foi histórico. O Isaías tem abençoado muito a gente também, nosso pastor da igreja local. Então, assim, a teologia é importantíssima. Quando a gente diz teologia, a gente diz conhecimento acerca da pessoa de Deus. E ninguém vai adorar a Deus, vai viver com Deus sem conhecer melhor a Ele, né? E a teologia nos proporciona isso. Happy birthday! Então, fala pra nós, Johnny, se o do grego contribuiu, né, para alguma mudança significativa na sua vida e se também acabou, de certa forma, influenciando seus estudos teológicos ou não. Cara, é claro que se eu for observar a minha vida de 3 anos para cá, quando eu comecei a ouvir vocês e agora participando, o do grego ele influenciou nessa minha vinda, né, para a teologia reformada, primeiro como ouvinte, né, porque eu aprendia muito com vocês, eu sempre gostei de ouvir vocês. Depois a gente criou até uma certa amizade e já tinha perguntado muita coisa, principalmente para o Rafa e para o André, às vezes alguma coisa via internet, que era o meio que a gente tinha para conversar. E aí, já por participar do grego, claro que eu também cheguei a fazer um módulo lá, um curso do Instituto Reformado. Eu estou pretendendo voltar já esse ano. E claro que por participar do grego e com a influência de estar sempre com vocês e aprendendo e a gente sempre trocando ideias sobre papo teológico, essas coisas, tirando dúvidas, acaba estimulando, né, a gente a estudar mais, a ler mais. Eu tô tendo esse estímulo de ler mais livros agora, né? Não sei se eu vou chegar no nível do Rafa um dia, mas difícil, hein? Né? Tem assim, então assim, o do grego nisso tem contribuído muito para minha vida, né? Contribuído para a minha vida no sentido de buscar mais conhecimento. E claro que a minha vinda também para a IPB de Penápolis também contribui muito para isso, porque quando a gente acaba ficando no meio de pessoas que de fato gostam de teologia, como eu sempre imaginei em fazer parte de um grupo de pessoas que gostam de teologia, isso é nítido que eu tenho melhorado muito, né, nessa questão, meu posicionamento, a minha vida tem se transformado, decisões que se fossem antes eu tomaria de maneira diferente, hoje pela teologia reformada eu tomo de maneira mais consciente, né, com mais cautela, com mais cuidado. Eu sou um cara hoje extremamente realizado em participar do grego, cara. Assim, era uma coisa que eu sempre gostei e sempre tive a vontade, e creio que Deus preparou todo o caminho para que eu fizesse parte do grego e como eu quero continuar aí por muito tempo, até a gente dominar o mundo mesmo, cara. Mas claro que trouxe essa influência, assim, de fazer com que a gente busque conhecer mais, cara. Tem que acabar conhecendo mais, porque se a gente for ver, ao produzir os conteúdos na internet, começam a surgir questionamentos e alguns comentários que às vezes você não conhece do conteúdo, você tem que buscar para poder responder a pessoa à altura, né? Gui, eu sei que você provavelmente, é claro,
já tinha um contato com o estudo teológico antes disso, mas o do grego influenciou alguma coisa você também nessa área, cara? Então, né? Quando eu estava na faculdade, eu conheci o calvinismo, a doutrina reformada, né? Para mim, o nome calvinismo já era por si totalmente estranho. E eu estava pensando que o momento em que eu comecei a conhecer da teologia reformada, como disse, né, foi quase simultâneo com a fundação do grego, mesmo eu não tendo conhecido ainda. Então, quando eu cheguei no do grego, foi mais ou menos ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu. E meio que confirmou, sabe, que a teologia que eu vinha aprendendo com aquelas que vocês vinham aprendendo também, e foi uma sinergia muito bacana. E sim, com certeza, a gente aprende, né? Quando a gente vai comentar ou ensinar algo sobre alguma coisa, né, a gente tem que pesquisar, a gente tem que saber daquilo que está falando. E o do grego mudou a minha vida com certeza, porque assim como o Johnny, né, queria participar, eu também tinha muita vontade de participar, fazer o que eu faço hoje. Então tem sido uma realização de um sonho, assim, em parte, participar de tudo isso e crescer na graça e no conhecimento participando do grego. Muito bom. Importante, o Gui pontuou algo aí que é interessante. Às vezes, se você está chegando aqui agora e está ouvindo a gente falar teologia reformada, nós estamos falando de calvinismo mesmo, tá? A gente às vezes não cita, né? Pelo menos nesse episódio não havíamos falado sobre isso, mas realmente nós temos aí por trás aí o calvinismo como sistema, né, de pensamento, como cosmovisão e tudo aquilo que fazemos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que não estava planejado. Não? Eu quero ouvir você sobre isso. Eu? Você não falou? Né? Ai, trem. Então vamos lá. Eu te pergunto, Rafa, o que o do grego mudou na sua vida aí e a teologia? Rapaz, bom, já falamos aqui como que eu já falei no caso, como que o do grego foi origem de uma decepção teológica, né, basicamente, que eu tive. Então, todas as vezes em que nós iríamos gravar um episódio, eu me lembro exatamente do episódio sobre fé. Acreditem vocês ou não, nós demoramos 7 horas para gravar aquele episódio. Eu fui lá como convidado e tive que ir embora porque eu tava atrapalhando. Ele tava fazendo pergunta do ouvinte na hora de gravar. Não pode isso, gente. E por que eu tô mencionando isso? Porque se vocês estivessem conosco naquela mesa, vocês iam ver a quantidade de livros que a gente tinha ali, documentos abertos, tudo para poder embasar aquilo que estávamos falando. O episódio... Gente mudando de ideia no episódio. Exatamente. Aí, isso vai caber muito bem na pergunta que eu quero fazer para todos depois, pra gente matar esse episódio. Mas, na minha vida, foi uma mudança muito grande, porque a todo episódio era necessário um estudo diferente. Era um assunto muito complexo, era algo muito abrangente, então necessitava leitura, necessitava pesquisa, e, consequentemente, você nunca vai ensinar se você não aprender primeiro. Isso é lógico, né? Então... nisso, o do grego acabou despertando essa vontade enorme de estudar teologia. Isso acabou, obviamente, contribuindo também para a minha vida na questão da igreja local, porque eu tive a oportunidade de assumir uma escola bíblica, né, onde eu dou aula, e novamente eu peguei um curso na qual eu não sabia nada, eu tive que estudar também para poder ensinar. Então, o do grego que deu esse estalo inicial. Olha, você precisa aprender coisas novas. E ao mesmo tempo em que você está aprendendo, você vai precisar ensinar. O do grego, de certa forma, é isso. Aquilo que a gente fala aqui nos episódios, de certa forma, estamos ensinando alguém, aqueles que estão nos ouvindo, né? E na questão mais prática da igreja local, isso também me serviu muito bem, porque se não fosse o do grego, talvez eu não teria tido essa virada, essa chave, sabe? De querer agora correr atrás, de estudar, de conhecer mais. Tanto que, como o Jean já pontuou aqui, eu nunca imaginaria que nós iríamos para esse lado mais da questão acadêmica, tanto que fizemos
esse curso de bacharel em teologia, como muito bem foi colocado pelo Jean. Nosso interesse não era nem ensino-conteúdo, porque a teologia, a faculdade em que nós estudamos, ela não tem como viés a teologia reformada, que é aquela na qual nós acreditamos. Posso te cortar, Rafa? Pode. Vou fazer um protesto aqui para que as faculdades reformadas, elas que têm autorização pelo MEC, de fazer cursos EAD, tá? Poxa, porque por favor, não tem, né? Não tem, gente. Só todas as faculdades de teologia EAD, infelizmente na nossa região não tem faculdade de teologia, nós teve que fazer no modo EAD, né? E só tem na questão, e é tudo pentecostal, né? Tipo, tem alguns lá da coisa da reformado, mas infelizmente não tem aquela visão mesmo calvinista, reformada que nós seguimos na faculdade, né? Infelizmente. Eu não posso dizer que eu não aprendi nada na faculdade, muito pelo contrário. Não, sim, aprendeu bastante mesmo. Tivemos aprendizados assim, sabe, que eu vou levar para a vida toda, livros excelentes que nós lemos de alguns assuntos. E é claro que as divergências elas acontecem, mas foi muito bom para que eu também ouvisse o outro lado, né, para que eu pudesse dialogar melhor com o outro lado que pensa diferente. Isso para mim foi um crescimento muito grande. E foi o do grego que proporcionou isso, porque se não tivesse acontecido isso lá atrás, eu não teria seguido esse caminho. E como eu estava dizendo, a ideia de fazer um bacharel em teologia é justamente para alcançar outros patamares, né? Eu e o Jean temos vontade de continuar numa pós-graduação, depois fazer um doutorado, um mestrado, não sabemos, mas nós queremos continuar nessa área acadêmica porque o do grego despertou no nosso coração esse desejo de ensinar. Então eu sou grato a Deus por ter tudo o que aconteceu. No começo eu fiquei meio perdido, realmente eu não entendi o que estava acontecendo. Quando eu tive acesso a algumas questões bíblicas que eu nunca tinha parado para ler a Bíblia, para entender o que aquilo significava, e quando aquilo eu entendi, eu passei algumas noites sem dormir pensando naquilo, mas tudo isso serviu para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, nossa, eu sou grato a Deus, cara, pelo projeto, porque me proporcionou, despertou em mim essa ânsia por estudar, essa ânsia por correr atrás, por conhecer. E eu estou sendo beneficiado por isso, porque, claro, estudando, e o Espírito Santo, através do conhecimento, vem proporcionando mudanças práticas na minha vida. O André pontuou isso muito bem. Não é só teoria, a nossa vida toda ela muda. Nós passamos a enxergar a vida de outra forma. O meu relacionamento com as pessoas muda, o meu relacionamento com a minha esposa dentro da minha casa muda, o meu relacionamento com os irmãos na igreja, com o meu pastor, com os líderes da minha igreja. Tudo isso é transformado através do estudo da teologia. Então essa conversinha de que teologia não serve para nada, isso é coisa de quem não sabe o que está falando. Porque realmente ela traz transformações grandes na vida da pessoa que passa a estudar teologia. Então, basicamente, é isso aí que o do grego ajudou na minha vida com relação a esse ponto aí. Happy birthday! Agora é o seguinte, eu fiquei pensando, por exemplo, no episódio que nós gravamos lá no início de fé, né? O André pontuou. Eu não gravei. O André não gravou, mas falando assim, porque vai servir acho que para vocês também, ou não, mas vocês vão me ajudar. Muita coisa que aconteceu naquela gravação foi devido ainda à nossa falta de maturidade na questão do conhecimento, né? De lá para cá, nós gravamos um episódio por mês sem falhar, nós nunca falhamos na produção de conteúdo de podcast, eu tô falando só, especificamente. Principalmente do DGCast. Nós falamos sobre diversos assuntos. E assim, eu tenho como base, eu ouço muito o BTcast. Todos acho que conhecem o BTcast. Eu comecei a ouvir podcast deles. Eu também. O primeiro podcast que eu ouvi. Eu comecei com eles também. E eles sempre foram referência para mim no sentido da questão da qualidade da teologia que eles estavam produzindo. Principalmente pelos participantes da época, o Melhoranza, né, o próprio o Alex, o alemão de cueca lá, o próprio Bribo, tinha o Mac também. Depois, hoje eles têm Igor Miguel, tem Vitor Fontana. São caras que eu olho assim, todos eles são muito conhecedores da questão da teologia, sabe, conhecem muito. E aí eu fiquei pensando, até conversei com o Jean, eu acho, que será que no começo, ou até hoje ainda, será que nós falamos de assunto às vezes sem ter o devido conhecimento, e isso foi porque nós se precipitamos em
se tornar público aquilo que nós deveríamos ter crescido um pouco mais antes de poder produzir teologia na internet? Ou vocês acham que não, que tudo que fizemos serviu de alguma forma e isso contribuiu para o crescimento daquele que nos ouve? Ou não, nós poderíamos ter dado mais um tempo, estudado mais e só depois então passar a ensinar? O que vocês acham sobre isso? Deixa eu começar a responder, porque eu gravei o episódio de fé. Eu acho que quando nós começou a gravar, nós catou um tema muito difícil para tentar entender, né? Acho que... E sem o estudo da hermenêutica para ajudar. Cara, esse curso isso. de hermenêutica, ele foi um divisor de águas na nossa vida, né? Verdade. Isso, graças ao Instituto, né? Mas eu acho que nós poderíamos ter começado por outros caminhos, mas nós começamos por algo difícil. Mas em si, o outro episódio que nós já gravamos em seguida foi o sobre graça, se eu não me engano, não foi? Foi, esse eu participei. Isso, então, já sobre graça já era um tema que nós já tava bem cansado de estudar, né? Por isso que eu acho que o episódio foi muito bom. Depois, eu acho que nós já até começou a gravar umas coisas mais diferentes, né? Falando sobre música, essas coisas. Mas eu acho que lá no comecinho nós se precipitamos um pouquinho, sim. Mas, graças a Deus, como nós tínhamos vontade de estudar, nós estudou bastante, né? E o episódio saiu daquele jeito, mas saiu, né? Mas hoje em dia eu acho que as coisas são bem mais simples do que era antigamente, né? Eu penso da seguinte maneira, que a gente pega o último episódio nosso que foi discipulado. Nem todo mundo pensa igual a gente em relação àquilo, certo? Sim. E pode ser que daqui a um ano a gente pense diferente. Ou a gente grave, talvez não aconteça, mas a gente grave novamente sobre o assunto e agregue mais informação a esse tema. Porque passou-se um ano com pessoas que estão interessadas em teologia, estão interessadas no conhecimento de Deus, quer mudar a vida para melhor, porque a vida em santificação é assim, você melhorar a cada dia com a ajuda do Espírito Santo. E você vai ter novas perspectivas, você vai ter mais conhecimento. Então, cada vez que passa mais, eu acho que tudo pode ser agregado ou melhorado e alguns pontos até mudado. É óbvio que quanto mais longe os episódios, maior diferença a gente vai ter sobre o que a gente pensa ou pensava, ou, na verdade, melhorar como nós falamos as coisas, né? Sim. Mas assim, eu acho que isso é normal. Eu até ia perguntar, o Johnny e Gui, que chegaram mais recentemente, provavelmente acabaram ouvindo outros episódios nossos. Será que teve algum momento que vocês falaram, esses caras estão falando abobrinha? Eu ou Segui? Seja verdadeiro, Seja verdadeiro, é sério mesmo, sério mesmo. Vocês não vão ser expulsos, pode ficar cegado. Então tá bom, então tá bom. Eu particularmente não tive nenhum momento desse, não. E respondendo a pergunta anterior, eu acredito que tudo tem que ter um começo, né? E o mais importante é a gente ter, vocês no caso, terem começado, né? E que esse começo que permitiu que vocês crescessem ainda mais. Então, caso mais pra frente vocês percebam, a gente falou coisa errada lá atrás, tudo isso foi necessário para vocês perceberem isso. Então, eu acredito que valeu a pena ter começado, com certeza. E dar o pontapé inicial, assim. Porque às vezes a gente fica pensando, ainda não tô preparado para isso, e acaba nunca começando, sabe? Isso é verdade. Então, eu acredito que valeu a pena ter começado. E vocês não falam, assim, foi muito bom. E acredito eu que não tenham falado coisa errada, assim. Porque a gente realmente fica admirado com o conhecimento teológico dos outros. Eu ouvia muito o Em Poucas Palavras, né? Vocês mencionaram o BTcast. Eu ouvi bastante do Em Poucas Palavras e o conhecimento do Nicodemos, né? Nossa, a gente vai Deus. tratar de um assunto, vai falar, já tem o BTcast sobre isso, ou Em Poucas Palavras sobre isso, então não há necessidade. Eu acho que não. Acho que é importante a gente falar assim, tanto para o crescimento daqueles que estão mais próximos da gente, né? Como vocês já citaram, que falavam do episódio para as outras pessoas, quanto para o nosso próprio crescimento. Eu acho tudo muito válido. E uma coisa que eu aprendi nesses 4 anos, tanto como gravando podcast, vídeos, ou na minha vida da igreja, ou na minha vida particular, ou na minha vida inteira, tipo, não tem como aprender se você não cair uma vez, né?
Então é tipo assim, se você que está escutando nós e tem vontade, faça. Se errou, peça desculpa, melhora na próxima e faz certo. É assim que a vida é, né? Então eu acho que valeu muito a pena nós ser maluco lá 4 anos atrás, gravar um episódio, começar. Nós usava a mesa de som emprestada, nós não tinha conhecimento nenhum. O Rafael tinha que aprender a editar, porque ele nem sei se ele sabia fazer na época, né? Uhum. E graças a Deus tudo correu bem e nós estamos aqui hoje comemorando esses 4 anos, né? Não, eu penso, já vou resumir, porque eu acho que o André falou tudo, o Gui também falou tudo. O que eu posso dizer é o seguinte, valeu a pena, e vou dizer pra mim, por quê? Eu conheci o podcast a partir do podcast de vocês. Eu não sabia o que era podcast, então, ainda que talvez hoje vocês possam falar assim, nossa, muita coisa a gente mudaria, mas para aquele momento, aquele podcast foi o necessário para aquele momento. Claro que com o tempo e com o aprendizado, a gente pode ter uma mudança de pensamento ou pensar, eu penso um pouco diferente agora. Mas eu acho que tudo cabe ao seu próprio tempo, cara. E Deus usou aquele momento para que fosse aquele momento, para que a gente chegasse hoje ao 4º ano. E eu hoje sou integrante do Grego Podcast, porque há 4 anos atrás vocês criaram o do Grego e eu conheci o podcast através de vocês. Olha o testemunho, tá vendo? Entendeu? E é pra glorificar de pé, irmã! Bom, pessoal, então nós vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso episódio comemorativo. Nós contamos aqui algumas experiências, né, de todos nós, como fomos impactados aí com o projeto do Grego. Esperamos que você tenha gostado, né? Deixe aqui a sua impressão nos comentários, se você está ouvindo pelo YouTube ou se você está ouvindo pelo site. Ou se você quiser também, mande pra gente um e-mail, podcast@dogrego.com. Nós vamos estar respondendo aí pra vocês. E assim, quero agradecer muito a vocês, porque isso aqui só é possível porque vocês decidiram vestir a camisa junto com a gente, né? Então, agradeço muito ao Jean. O Jean, poxa, o Jean a gente vive junto, não tem muito o que falar, né? Desde o começo aí a gente começamos. O Jean e o Rafael são quase casados, praticamente. Basicamente é isso aí. Mas então... Eles só dormem separados, mas vivem juntos. É, pra quem não sabe, o Rafael nós trabalha junto, né? Então, eles são sócios, então, né? Então. Sociedade é casamento. Exatamente. Isso aí. Então, agradeço muito aí ao Jean, porque é o Jean que mais me aguenta, né? Eu que falo na orelha dele o dia inteiro. Sempre que eu tô, Jean, eu tenho uma dó de você. Sempre que eu tô lendo alguma coisa ali, o Jean que é o cara que eu vou testando minhas coisas, meus conhecimentos. Então, e ele também faz isso comigo, então tá tudo certo. Mas... aí quando eu falo assim, Rafa, cuidado que esse livro é herege, sabe? Tem que ajudar o irmão, assim. Essa semana eu ainda tava discutindo sobre evolucionismo e criacionismo, né? Mas faz parte. Mas agradeço muito ao... Pode falar. Se nós gravasse tudo que nós fala no dia a dia, você é doido, rapaz. O pessoal ia ficar louco com nós. É que eu parei de ir na empresa do Jean e do Rafael, porque quando eu ia também, eu falava assim, vou lá só dar um salve, né? Sim. Tipo, 15 minutos, meia hora. Ficava lá a tarde inteira, rapaz. E eu, basicamente 90% era teologia, não tem jeito, né? Mesmo. Mas... Os outros 10% era piadinha. Sempre. Mas agradeço a vida do Jean, porque sempre foi meu parceiro aí no crescimento teológico, né? O André também, desde o começo. E o André, a gente brinca que eu e o André a gente treta muito, né? Mas é nada. Mas assim, o que nos faz crescer é essa cumplicidade que há entre nós. Apesar de a gente discordar nas coisas, a gente sempre tratou um outro com amor, com carinho. E mesmo nas discordâncias, a gente nunca teve problema com o outro. Até no bater nas mesas. Até no dar tapa na mesa, né? Normal. Não, isso aí era outra coisa. Que ele cresceu pra cima de mim, velho. Mas beleza. Na verdade, na maioria das vezes, eu e o Rafael, a gente discorda da metodologia, mas o resultado é o mesmo. Geralmente na maioria das vezes. É verdade. Mas... É que um fala andar rápido, outro fala estava correndo. Entendeu? É simplesmente isso. Mas agradeço muito a Deus, né, pela vida de vocês dois e, claro, pela vida também do Claudione e do Gui. O Johnny foi uma surpresa muito boa, porque, como ele disse, ele conhecia o André, eu não conhecia ele ainda. E a gente se conheceu basicamente virtualmente, depois a gente foi
se conhecendo que ele foi visitar a igreja e tudo mais. Mas o Johnny, que eu sempre comento muito isso com o Jean, né? O Johnny é aquele cara que entrou no projeto e ele simplesmente assumiu aquilo pra ele e ele faz acontecer. Então, isso é importante. Corre atrás, desenvolve as coisas, faz, grava, sabe? Então, o mesmo eu estendo com o comentário que é o Gui, porque o Jean vai se lembrar de vezes que eu falei pro Jean, a gente precisa trazer o Gui pro do Grego. O Gui é inteligente pra caramba, ele tem essas sacadas pop, isso aí vai ajudar demais. E várias vezes eu comentei com o Jean que a gente precisa trazer o Gui pro do Grego. E tá aí, né? O Gui hoje faz parte, já tá com um quadro dele mesmo também no YouTube, que é sensacional. Gente, se vocês não estão assistindo o DGPan, vocês estão perdendo. Porque o Gui consegue sintetizar coisas profundas ali em pouco tempo e com a edição fica excelente, muito legal, cara, esse quadro que o Gui tá lançando. Então, agradeço a Deus pela vida de vocês, porque esse projeto só é possível realmente porque vocês estão aqui, fazem parte dele, dedicam tempo, dinheiro, e com certeza Deus tem abençoado a vida de vocês com isso, assim como vocês têm sido instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Então, louvo a Deus pela vida de vocês e a gente se vê no próximo episódio. Pode despedir aí. Meu nome é Jean Lobato e também quero agradecer a todos vocês, ao Rafael, né, por nós começarmos essa jornada junto, na verdade, né? Tanto na questão de querer aprender a estudar, começamos o curso, faculdade, e que Deus nos permitir, nós vamos continuar nessa área. Agradecer também a minha esposa, Graziele, que talvez vai escutar, não tenho certeza, mas... sempre ela tá escutando, mas tem uns que ela acaba falhando, mas... agradecer por ela também, por muitas noites que eu acabei passando no meu escritório estudando, lendo livros e não ficando com ela, né? Porque isso faz parte do estudo, né? Muitas vezes você tem que diminuir algumas coisas na sua vida, né? E agradecer a cada um de vocês, ao André aí, que em pouco tempo, né, se tornou muito amigo, né? Hoje já faz uns mais de 4 anos que nós somos amigos, mas lá no comecinho parecia que nós conhecíamos já fazia décadas, né? E também ao Claudione aí, que graças ao André também veio para se tornar um grande amigo, e o Guilherme também, né? Que Deus colocou ele aí, acabou a faculdade de Bauru, voltou para sua cidade, Penápolis, e acabou se tornando um grande amigo meu aí também. Agradeço a todos vocês, a todos, somente vocês três, né? Tirando o Rafa, por entrar nessa jornada maluca nossa aí de querer levar teologia para as pessoas, né? Porque lá no comecinho nós achava que nós era maluco, hoje nós achamos que nós é um pouquinho só maluco mesmo. Hoje tem certeza. Hoje tem certeza. E meu nome é André Lourenço, eu digo que é uma honra participar desse trabalho com vocês, seja com você, Jean e Rafael, desde o início, e agora agregando o Gui e o Johnny. Pra mim é espetacular. Eu até vou dar um testemunho aqui, mais um, né? Que eu tava conversando com a minha esposa. Também, gratidão a ela, porque ela tem paciência comigo. Às vezes que tem que gravar ou estudar, ela entende e acredita que isso é um trabalho que eu devo exercer também. Então eu louvo muito a Deus pela vida dela. Da Camila, beijo, meu amor, te amo. E... assim, a gente está num processo de pandemia, de isolamento, e eu falei para Camila, acho que foi ontem, antes de ontem, falei assim, eu dou graças a Deus que eu tenho o do Grego, porque o do Grego faz eu ainda estar vendo os meus amigos e poder às vezes estar junto com eles. Então é uma honra para mim. E resumindo tudo que a gente falou de conhecimento e de conhecer mais a Deus, estudo de teologia, eu fico com João 8,32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bom, meu nome é Claudione Colevati e primeiramente eu louvo a Deus porque Ele colocou, né, plantou uma sementinha no coração aí do Jean, do Rafa, dos outros 2 integrantes que não participam, e do André, no sentido de tornar o do Grego algo real, né? E através do Grego, né, a minha vida foi alcançada também, e hoje eu faço parte. Então eu agradeço a Deus e agradeço aí a paciência de cada um de vocês. Eu sei que tem hora que eu encho o saco lá no WhatsApp, porque tem hora quando eu quero falar de gravação, enquanto não tá tudo certo, eu mando um monte de mensagem, um monte de áudio. É verdade, gente. O Johnny, nossa! E quando o Johnny quer saber de uma coisa, ele fala, ó, dá uma analisada nisso daí. Aí ele manda 500 prints pra vocês verem. Só pra vocês terem uma ideia, a última dele foi o seguinte: qual era o idioma que Deus falava com Adão? Oh, meu Deus do céu!
Johnny me quebra, velho. Então, obrigado vocês aí. E assim, eu agora me sinto honrado mesmo em ter vocês como meus amigos, né? E que essa caminhada seja por toda a vida aí. Que Deus abençoe cada vez mais a gente. E ainda creio e do grego vai dominar o mundo. É isso aí. Meu nome é Guilherme Oliveira e eu quero agradecer a Deus pelo do grego, porque através do grego, não só as nossas vidas, mas as vidas de muita gente que assiste, você, querido ouvinte, está sendo impactado. Espero que tenha sido algum dos episódios que você tenha ouvido, ou vlog que você tenha assistido, De Olho na Letra, DGPan. Eu espero que tenha sido bênção e eu agradeço a Deus e agradeço a vocês também, meus amigos, por estarmos todos juntos nessa. Que Deus abençoe os anos seguintes que temos adiante. E Igreja Reformada sempre em reforma, do grego reformado sempre em reforma. Rapaz. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Falou, galera. Deus abençoe. Falou. Deus abençoe, pessoal.